Você estava acalmando o pai Guimarães? Tava... Gostou dessa? Acalmando. Tava maciando. Tava maciando. Eu falei pra ele assim. Ele falou, não bate em mim não. Eu falei, hoje eu tô sensível, não bate não, né? Ele falou, tá bom. Eu falei, nunca bati nele. Olha, não, vocês, eu acho gostoso isso. A gente vê, gente, quanto que essa turma aqui se tornaram grandes amigos, né? Quase uma equipe. Quase uma equipe, é verdade. Cada um com um objetivo, com ideais diferentes, mas muito amigos também. Hoje, pai Guimarães com a gente, ele que é líder religioso da Umbanda, muito bem-vindo. Padre Juarez, líder religioso da Igreja Católica, um dos, né? Muito bem-vindo também. E pastor Roberto Cruvinel, líder da Assembleia de Deus, muito bem-vindo. Pode sentar, Kátia. Que bom. Não, já vou sentar. Que bom estar com você, viu, Kátia? Eu tava com saudade de vocês. Você sabe que o pessoal ali do Mato Grosso parece até um carimbo. Eu chego no Mato Grosso e tive na Kátia. Então, que bom, né? Pastor Cassiano, pastor Cezinha, um abração. E olha, tanta gente que assiste o programa aqui diariamente fala, mas volta para o Fórum Religioso. É tão bom, uma oportunidade que a gente tem para conhecer as religiões mais profundamente. Essa é uma grande verdade. Então, atendendo a pedidos, voltamos com o nosso Fórum. Um grande estilo. Eu tinha esquecido de mim já. Como que a gente vai esquecer Eu não vou mais na Kátia. É verdade. Vocês sempre vêm, sim, viu? Mas voltamos, né? Volto já pra gente falar sobre família hoje. E olha, muitas vezes a gente não se dá conta que o alicerce da família é a religião. E de que forma você deve passar isso pros seus filhos? Quer fazer perguntas também pros nossos convidados? mulheres@tvgazeta.com.br. Hoje, no nosso Fórum Religioso, a gente vai falar sobre a formação tradicional da família. Será que tá mudando? Vamos ver? Fizemos um resumo, olha lá. Vamos lá. A maioria das religiões, pelo menos no Brasil, prega a mesma formação familiar. Um pai, uma mãe e filhos. Na monogamia, um homem e uma mulher devem ser fiéis um ao outro até que a morte os separe. Mas a grande incidência de traições levanta a seguinte questão: será que é da natureza humana ter um único parceiro sexual? Embora o casamento ainda seja o objetivo da maioria dos brasileiros, outras formas de relacionamento surgem paralelamente. No relacionamento aberto, marido e mulher, em comum acordo, decidem se relacionar com pessoas fora do casamento. Se ambos sabem o que está acontecendo, não há traição, correto? Em 2011, segundo o IBGE, cerca de 351 mil processos judiciais ou escrituras públicas de divórcios foram concedidos. Curiosamente, na direção contrária, homossexuais conquistaram recentemente justamente o direito à união estável e à adoção. Uma forma de constituir família, ainda que uma configuração diferente. Sinais evidentes de que a sagrada formação familiar tradicional está sofrendo transformações. Tanto é que neste mês, o Papa Francisco enviou um questionário sobre a evolução da família moderna para consultar a opinião dos bispos de todo o mundo sobre o casamento homossexual, o divórcio e o aborto. Falar sobre essa nova formação de famílias. Queria começar já perguntando para Guimarães. A gente viu aqui um resumo bem breve dessas novas famílias que vão surgindo. Então, casais que se separam e acabam, né, fazendo novas uniões, ou então casamentos ditos abertos. A gente é casado, mas a gente se relaciona com quem a gente quer, tudo bem. Ou então, cada vez mais cedo, jovens tendo relações sexuais. Será que estão preparados para isso? Como que você enxerga isso, hein? É que assim, né, Kátia? A instituição família, ela já vem há alguns anos sofrendo uma agressão muito grande para sua diluição. Começou com o avanço da tecnologia, fazendo com que as pessoas estejam mais conectadas. Começou pela televisão, então isso foi começando a tirar as pessoas
do convívio familiar. Então você não tem hoje mais o almoço de família de domingo, você não tem mais as crianças sentam à mesa o jantar com em família. Celular, então você começa aí. Então hoje a televisão, ela é um grande veículo de comunicação e de informação, mas ela também é um grande desagregador de família, né? Então começa por aí. Agora, o outro lado que as pessoas acreditam e acabam querendo interferir na liberdade das pessoas, da forma dela amar, sabe? Na Umbanda a gente deixa muito claro assim, não fazendo uma crítica à Igreja Católica, mas sim uma constatação assim, lá não é até a morte o separe, né? Lá é até enquanto o amor e o respeito dure. Porque nós acreditamos que as pessoas não devem ficar amarradas, presas a uma relação que de repente foi uma escolha errada, quando muito jovem, ou até por conta de falta de uma experiência de vida. Ou que deu certo até um determinado caminho, depois não deu porque mais. eu pego por experiência eu mesmo. Eu sou uma pessoa que eu passei por 3 relacionamentos, né? Hoje eu sou viúvo, mas eu passei por 3 relacionamentos. Né? E eu mantenho uma relação harmoniosa com os meus filhos e com porque você pode terminar a relação homem e mulher, mas a relação pai e mãe não termina nunca mais. Nem pode. Então, quer dizer, você não pode. Eu acredito que você acaba prejudicando a formação de um filho se você acaba forçando toda uma relação por conta dessa preservação dessa instituição que por hora vai estar falida, porque não existe mais o respeito, não existe mais o amor. Então você precisa ter o respeito pelos filhos, de você mostrar para ele que você pode ser feliz, sendo honesto, sendo sincero, falar, olha, eu não te gosto mais, eu não sinto mais aquela atração, eu não tenho. Então, melhor que o desrespeito é ter uma amizade em nome da família. Você concorda, Não, eu concordo em partes quando o pai Guimarães, ele diz que a família tem sido realmente aviltada. A palavra família tem que ser levada dentro de uma questão semântica. O que significa? Por exemplo, a comunidade da igreja também é chamada de família, ou a comunidade de uma religião qualquer. O pai Guimarães já falou aqui em outra oportunidade, a minha família, da família. Família umbandista. Isso é um conceito. Mas o conceito lexicográfico, aquilo que está no dicionário de família, o cristianismo bíblico entende família, começando com um comportamento monogâmico, isto é, o homem deixa sua casa, se une a uma mulher e serão ambos uma só carne. Gênesis capítulo 2, se não me falha a memória, versículo 24. Dentro do cristianismo bíblico, a única forma de separação, aliás, as duas únicas formas é realmente a morte, e a outra, em caso de adultério, Mateus capítulo 5, versículo 32, se não me falha a memória. Na verdade, o texto grego lá é porneia, que é relações sexuais ilícitas. Hoje, para definir relação sexual ilícita, hoje, com a tecnologia, é bem abrangente. O que nós vemos é o seguinte, existe, Kátia, um trabalho muito forte, telespectador, contra algumas instituições. Uma é o Estado, outra é a família e a outra é a religião. Porque a religião, com raras exceções, ela postula aquela questão de a religião é formada de família. A igreja, ela é formada de pai, mãe, filhos. Por isso que esses casamentos alternativos para a igreja cristã, embora nós concordemos, porque não somos imbecilizados, o direito constitucional ou o direito legal, existe um direito canônico ou algo doutrinário que nós também temos, defendemos veementemente, inclusive defendemos isso em Brasília. Então vocês são contra casamentos entre pessoas do mesmo sexo? Somos contra. O cristianismo bíblico é contra o casamento de pessoas do mesmo sexo. Nós não somos contra o direito patrimonial. Sim, porque existe uma questão aí lógica que nós devemos entender. Agora, dentro do ponto de vista do que a Bíblia Sagrada diz para o cristianismo bíblico, e toma até a liberdade de englobar protestantismo, evangélico, católico romano, ortodoxo, do ponto de vista do que a palavra de Deus diz. Nisso eu fico até com o que o Papa Francisco ensina. E casamento aberto? Aquele que você é casado, mas a gente combina assim, ó, você sabe com quem você quer? Isso para nós é prática de adultério.
para nós, e isso às vezes a pessoa quer, mesmo que as pessoas viu, padre Juarez e pai Guimarães, mesmo que haja uma liberdade pós-moderna, nós analisamos do ponto de vista doutrinário, cada um aqui analisa de acordo com a sua doutrina. Nós chamamos isso, está lá em Romanos capítulo 1, versículo 17 em diante, homem que não usou o uso natural da mulher. Existe inclusive um postulado da psicologia, se não me falha a memória. O uso natural da mulher. Que não tem você fala sensualidade com o mesmo sexo, tá? E tá lá em Romanos capítulo 1, 17 em diante, tá? O texto bíblico, corretamente interpretado. Embora exista uma questão da psicologia agora, que estão ensinando que todo animal, ele tem tendência da poligamia, quer dizer, não ter fidelidade. Deus não nos criou imbecilizados. Não, mas muitos animais, eles têm um parceiro até a morte. É verdade, alguns têm. Então, dentro do nosso ponto de vista, nós vemos essa... Nós vamos... Pombo, né? Acho que arara... Pinguim também, acho assim, que pinguim. Tem alguns animais não, pinguim assim. Não. Então, nós vemos esta liberdade, esse negócio de eu saio com quem quiser mesmo sendo casado, como prática de adultério, como prática... É recriminado do ponto de vista, não é recriminado pela igreja, é recriminado pela doutrina cristã. Veja, não quer dizer que nós não amamos a pessoa, porque sempre tem esse negócio com nós cristãos. Vocês não amam a pessoa, nós amamos a pessoa, mas rejeitamos o comportamento pecaminoso. Quer dizer, aceita, no sentido de pode vir para a minha igreja, mas eu não vou dizer que está agindo da forma correta. O Cátia, interessante, o pastor, o Cruvinal estava falando sobre a questão da palavra família, mas antes do conceito da família, a família era durante muito tempo, essa palavra família é uma coisa muito interessante. Família vem do latim fâmulo. Fâmulo é escravo. Escravo? Subserviência. Então, porque a família, quando ela foi montada como estrutura na sociedade, lá, ela foi montada mais ou menos como aquela família patriarcal que a gente conhece. O pai, que tem ali os seus filhos, a mulher, os filhos e tal, como seus servos, fâmulos. Tanto é que a família patriarcal, ela agrega ali junto o escravo, a pessoa, todo mundo que... Isso nós trouxemos para o Brasil também com a família, isso, os feudos era assim. Depois nós trouxemos aqui com a família do Senhor do Engenho, que tinha mais ou menos essa concepção. E é claro que, por isso que foi entrando essa concepção de que o homem manda, de que o homem é o... Aliás, olha que interessante a palavra, matrimônio. Matrimônio vem de matermunus. Matermunus, que significa função, ou seja, missão da mulher. Patrimônio, patermunus, função do homem. Então, matermunus, o matrimônio, quem tinha que manter, matrimônio, como a gente fala, de cozinhar, de criar os filhos. Gerir a família, gerir a casa. Gerir a casa. A mulher e o homem... Tinha que sair para trabalhar e fazer um patrimônio. Fazer o patrimônio. Fazer substanciar a casa. Então, olha, esse tipo de família... Mas isso já se modificou. Então, já modificou, mas está introjetado em nós. Então, quando a gente fala de família, mais do que pensar, família do mesmo sexo, família do mesmo jeito, a gente tem que começar a pensar que a família, ela mudou e precisou mudar, tem que mudar, para tomar uma nova configuração. Nós não podemos ver a família somente dessa maneira, como se a gente tivesse ali pessoas subservientes ou servos ali de um senhor, embora a gente ainda tenha um ranço de machismo, de tudo isso, que faz com que a mulher seja de repente colocada um degrau abaixo do homem. Então esse tipo de família, ela está mudando, precisa mudar. Claro que foi um esforço enorme de homens e mulheres que quiseram mudar isso, né? Mas o mesmo erro, padre, o mesmo erro que a sociedade cometeu lá atrás, ao impor à mulher essa escravidão, sim, ela não vem cometendo hoje de uma forma diferente. De uma forma diferente. Eu acho. Agora não só contra a mulher, mas contra o ser humano, de querer impor a ele a forma que ele tem que amar, a forma como ele tem que se relacionar, a forma como ele tem que viver a vida dele, porque senão ele está contrariando determinados dogmas, determinados princípios, e o único e verdadeiro princípio que ele deveria de respeitar é aproveitar a vida dele, sem agredir a vida de ninguém, sendo que ninguém tem o direito de agredir a vida dele, a liberdade dele, porque ele tem o livre-arbítrio. Então, como eu vou amar, a forma como eu vou amar, se não ofende, não ataca ninguém, sua, né? Então que direito tem uma pessoa chegar para mim e falar que eu não posso amar uma pessoa do mesmo sexo e com ela
agregar uma criança que está abandonada, jogada, sendo que eu tenho uma formação educacional, a minha moralidade como profissional, como ser humano, eu respeito a lei, eu respeito tudo, e eu, só por conta da forma como eu escolhi amar um outro ser humano, eu passo a ser discriminado. Deixa eu colocar uma resposta, se me permite, padre, só para responder. Só para aí o senhor continua. Não é imposição. Não é imposição. O evangelho é sempre uma proposta, que todas as pessoas têm liberdade de dizer. Mas vocês concordam? Eu não quero isso, eu não quero tudo evangelho. Bem, mas vocês concordam que existem casais do mesmo sexo que adotaram várias crianças, e normalmente crianças que outros casais héteros não querem? Então, crianças com problemas físicos, crianças com problemas mentais, são adotadas, são muito amadas e são muito mais felizes do que outras crianças. Você veja bem, Kátia, deixa eu só quem fazer a hoje, colocação, pastor, responde uma pergunta para mim. Pois não, quem hoje, cristão que segue a Bíblia na íntegra? Na íntegra. Ninguém, nem os pastores. Na íntegra, não. Então veja bem. Exato. Eu só quero concluir. Tá. Então, se até mesmo o padre e o pastor não segue na íntegra, por que colocar a condição daquele que não está respeitando esse detalhe, mas ele respeita todo outro detalhe, ele segue muito mais os princípios da Bíblia, sabe? Muito mais do que, às vezes, muito mais do que o próprio pastor. Então, deixa eu fazer uma colocação, responder a você, meu amigo. Primeiro, dentro daquela colocação que você fez ao padre Juarez, realmente não é uma imposição, como o padre Juarez colocou, é uma proposta. Agora, o mesmo direito que o senhor tem dentro da sua religião, das suas convicções, de dizer que está correto, eu tenho o direito também constitucional de dizer que está incorreto. O que eu não posso é ser